Se um irmão, qualquer irmão, dos anciãos que estavam presentes lá, aparecer aqui na minha frente, eu falo na frente deles, porque é a verdade. Foi feita uma promessa de corrigir, e não foi corrigido até hoje. Foi falado lá, a esposa dele denunciou. Mentira! Fica comigo até depois da vinheta e vamos tratar juntos este assunto. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Hoje nós estamos aqui no dia 28/8/2025, no meu escritório, e hoje nós estamos com o nosso querido irmão, que foi ancião na Congregação Cristã no Brasil por 12 anos, foi ordenado pelo nosso querido irmão Cláudio Marsola, antigo ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil. O irmão atendeu a Congregação Cristã no Brasil como cooperador de jovens, depois foi a cooperadora oficial e logo mais ancião. Como ancião, atendeu a sua região, a região de Barretos, 12 anos. Então a Irmandade toda que vai ver esse vídeo sabe quem é o nosso querido irmão Bim, né, que é ancião. E nós vamos ter aqui uma conversa, porque geralmente as olham para um irmão quando ele sai da congregação, né? Infelizmente olha e fala assim, esse irmão deve ter separado da mulher, deve ter traído a esposa, deve ter abandonado a família, deve ter ficado devendo milhões de pessoas, deve ter acontecido alguma coisa muito ruim para ele perder o ministério. E não é bem assim, porque as pessoas, elas também têm livre árbitro, né? Arbítrio de ir e vir para onde quer, né? Então, nós vamos bater uma conversa aqui para que você possa entender um pouco melhor. Paz Deus, irmão Bim. Amém, irmão Isaías. Maravilha. Irmão Bim é nascido aí na congregação, como que é? Nós fizemos até uma podcast esses dias, isso. Mas é bom ressaltar alguns assuntos. Exatamente. Paz de Deus aos irmãos que estão aí nos assistindo nessa live. Como mencionado, né? Sou nascido na congregação, né? Junto da minha família, por parte dos avós maternos. Eles já serviam a Deus na congregação. E desde menino aprendi a caminhar nesse caminho, né? Graças a Deus, o Senhor nos guardou, nos abençoou e nos ajudou. Eu sempre costumo dizer, a gente nunca deve ser ingrato, né? A gente tem que reconhecer tudo que o Senhor faz e fez e sempre vai fazer nas nossas vidas, né? Mas o que a gente não pode é também folgar com a injustiça, né? Às vezes, como o irmão mencionou, algumas pessoas, elas interpretam as coisas da forma errada, né? Como esses dias atrás o culto, nós fomos dar início ao Santo Culto. O irmão fez uma explicação sobre o trabalho desenvolvido na comunidade e alguém já pode interpretar que, então se aconteceu um acidente espiritual com esse irmão Bim, por isso que ele foi para lá. E não é nada disso, pelo contrário. O trabalho que os irmãos desenvolvem, não desmerecendo, como eu falei, a gente nunca vai ser ingrato e desmerecer, né, os irmãos da congregação, jamais. Mas a gente tem que também reconhecer que esse trabalho de resgate, esse trabalho de buscar as almas, esse trabalho de ir atrás das pessoas que estão, vamos falar abertamente, as pessoas que estão desanimadas, sem esperança, ir atrás dessas pessoas e trazê-las de volta para o Senhor Jesus Cristo. Esse trabalho, irmãos, é um trabalho muito maravilhoso, independente de tudo. É um trabalho que eu sempre admirei, particularmente falando, né? E eu tenho certeza aí que o Senhor, ele vai continuar
abençoando muito o crescimento da comunidade por conta disso aí. Em relação à congregação, até a gente viu alguns comentários, né, em alguns vídeos aí, alguns cultos. Provavelmente esse irmão saiu de lá porque ele deve ter aprontado alguma coisa. Exato. Né? E ou né, teve um comentário até mais pesado, né? Um comentário mais difícil, de pessoas religiosas, sem compromisso com a palavra, né? Porque a palavra diz que 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. Aquele que lança semente de contenda entre os irmãos com falso testemunho. Isso daí tem em Provérbios, pode ler, que é abominação aos olhos de Deus eu pegar a sua vida, fazer uma calúnia e inflamar diante da Irmandade. Exatamente. Isso não é só pecado, isso é abominação. Exatamente. E alguém que é defensor de instituição, de placa, que aqui, irmão Binho, o irmão está chegando conosco, nós não defendemos comunidade cristã no Brasil. Nós não defendemos a placa da igreja. Nós defendemos Cristo Jesus. Essa é a nossa defesa. Correto. Então, alguém, para defender a sua instituição, a sua placa denominacional, falou: o irmão não vai falar do beijo que deu na irmã lá na igreja. Então, por que nós estamos fazendo essa live? Para que o irmão possa explanar aqui, porque a família do irmão vai ver essa podcast. E o servo de Deus é casado, e muito bem casado, com uma esposa que a todo tempo que Deus preparou desse irmão estar junto conosco aqui, graças a Deus. Quero até estender a saudação para sua esposa, para o seu filho, para a sua sogra, o seu sogro, a sua família, né? Até aquele cooperador, seu tio que atende a obra, né? Então eu quero estender a saudação para esta família, porque a todo tempo que eu recebi esse caro servo de Deus na minha casa, a todo tempo ele só falava bem da sua esposa, do seu filho, da sua sogra, do seu sogro, dos seus familiares, dos seus cunhados, né? Então, todo tempo só falou bem. Aí vem uma pessoa que não tem compromisso com Deus, nem com a palavra, para poder tentar escarnecer o servo de Deus por ter saído da congregação e decidido vir nos ajudar, trabalhar nessa missão de resgate de alma, catador de latinha, como foi o primeiro vídeo que saiu da comunidade cristã no Brasil. Você assistiu esse vídeo? É o catador de latinha, aquele com a roupinha simples, e cada latinha tem valor. O valor que para mim às vezes não tem, para você não tem, você trabalha numa coisa, trabalha em outra, mas para um catador de latinha, cada latinha tem um valor, né? Tem aquele valor imenso. Então, o que é a parte espiritual? De nós buscar essas pessoas que estavam como latinhas, jogadas, abandonadas, não podem mais tocar, não podem mais louvar, não podem mais servir a Deus, e buscar elas porque elas têm um valor imenso, né? E alguém que faltou com a verdade, dizendo aqui na live, nos comentários, não vai falar do beijo que você deu na irmã? Olha que desrespeito. Imagina se a sua esposa, que eu acho que ela estava assistindo o culto, imagina se ela assistindo o culto, ela vê uma mensagem dessa no chat, ela vai dizer assim: mas peraí, o que aconteceu? Meu esposo é um homem íntegro, um homem de Deus. Agora, então é por isso que nós estamos trazendo aqui. O servo de Deus vai falar sobre a esposa dele e sobre a família dele, um pouco daqui a pouco. Mas presta atenção, fizemos o culto online. E no culto online eu me pronunciei assim. Quero até me retratar aqui com o irmão, tá? Caso alguém entendeu de uma outra forma, eu já quero me retratar. Glória a Deus. Hoje nós estamos no setor 11, em São Paulo. O culto é da comunidade cristã no Brasil. E o Senhor nos deu a graça de receber aqui entre nós, nosso querido e amado ancião, irmão Binho. O ancião irmão Binho foi ancião pela congregação cristã no Brasil 12 anos. Atendeu a obra. O servo de Deus foi ordenado pelo nosso querido irmão Cláudio Marsola, na região de Araraquara. Foi o presidente da congregação cristã no Brasil. Então, o nosso irmão Binho migrou conosco para a comunidade cristã no Brasil. Migrando para a comunidade cristã no Brasil, atende a obra em Barretos, onde atendi também no seu tempo de congregação. Vem aqui um pouquinho, irmão.
Glória a Deus. Pode ficar aqui do meu lado. Aqui. Então, irmão Bim, o senhor preparou, servo de Deus, está junto conosco agora na comunidade cristã no Brasil. É a resposta das nossas orações, irmão. Tanto nós aqui, como os irmãos que estão na live, todo o ministério da comunidade cristã no Brasil, que é uma obra de amor e de resgate, buscando aquelas pessoas que outrora sofreram algum acidente espiritual, aconteceu algum problema na sua vida espiritual, mas nós estamos aqui numa missão de não olhar para o que o A ou o B fez. Nossa missão é pregar a palavra de Deus. O céu é de Deus e Ele dá para quem Ele quer, né? Então o Senhor nos abençoou muito. Sexta-feira, o servo de Deus estava marcado de atender o culto de Francisco Morato, não conseguiu chegar, né? Muita provação, muita luta, muita dificuldade para chegar, mas graças a Deus chegou no sábado, fomos direto para Peruíbe, onde o Senhor muito nos abençoou. Quem assistiu o culto viu a busca dos dons de Deus, o Senhor muito nos abençoou, e ali na busca dos dons, aquela festa maravilhosa. No domingo à tarde fomos em Pedro de Toledo, o Senhor muito nos abençoou, lá na chácara da nossa irmã Vilma, da Obra da Piedade, 14 anos da Obra da Piedade, está junto conosco fazendo esse trabalho de amor, de resgate, né, irmão? E depois, à noite, teve o batismo. Irmão! Em nome de Jesus Cristo te batizo! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! O interessante do batismo é que estava pedindo um pedido de batismo só, né? Foi um só pedido de batismo. Mas o Senhor nos agraciou e nos presenteou com 5 almas que o Senhor chamou, né, irmão? Glória a Deus. O irmão Binho até falou, eu vou até permitir que ele fale aqui para nós, que ele estava lá na frente, na presidência, enquanto eu estava no serviço das águas, né? E Deus mostrou para ele que a organista, que estava ali se formando para organista, né? A irmãzinha, que o Senhor ia chamar ela nas águas. Glória a Deus. Deus fez uma grande movimentação ali. Daqui a pouco a irmãzinha levantou e foi se trocar, cumprindo o que Deus deu. Depois o servo de Deus vai contar aqui para nós. Irmão Binho, eu gostaria que o irmão contasse aqui no culto para essa irmandade, desde o tempo que o irmão foi ancião, cooperador de jovens, depois comandou com a mocidade, como que era, né, essa junção de cooperador de jovens, depois a cooperador oficial, depois a ancião ali, atendeu o seu ministério por longos anos. Então, contar suas experiências, dar conselho para os irmãos, né? Tem muito irmão que nos acompanha, né? Que quer ter uma intimidade com Deus, né? E nós mudamos às vezes de placa, mas não mudamos do Senhor, né, irmão? Nós mudamos às vezes de CNPJ, de instituição, mas não mudamos de Jesus Cristo, do Espírito Santo e do nosso eterno Deus. Então hoje a liberdade vai ser do servo de Deus, ele vai atender o culto aqui para nós, nesta comunhão, né? Vai contar obras para nós, Deus dará ao servo de Deus a palavra e nós vamos ficar juntos na comunhão. Só quem está contente vai escrevendo um glória a Deus aí, né? Vai escrevendo, glória a Deus. Então da minha parte, irmão, fica muito à vontade, seja bem-vindo, Deus seja louvado. Amém. O primeiro dom que tem que existir é do amor, da caridade, da humildade. Então, não adianta eu falar em língua, profetizar, eu fazer tanta coisa e não tiver humildade para retroceder. Então, se o teu irmão escandaliza com carne, não coma carne na frente dele, a palavra fala, né? Eu falei uma palavra, e talvez por nós na euforia, né? De alegria, alguém pode ter entendido errado. E a mensagem está aqui. O vídeo está aqui. Eu disse, esse irmão veio nos ajudar para trabalhar, para pegar aquelas pessoas. Aquelas, não ele. Aquelas pessoas que aconteceu um acidente espiritual,
que pararam na fé, que se desanimaram, né? Pessoas religiosas que querem pegar defeitos na nossa fala, falou que eu falei que o irmão teve problema espiritual. Tanto nós aqui, como os irmãos que estão na live, todo o ministério da comunidade cristã no Brasil, que é uma obra de amor e de resgate, buscando aquelas pessoas que outrora sofreram algum acidente espiritual, aconteceu algum problema na sua vida espiritual, mas nós estamos aqui numa missão de não olhar para o que o A ou o B fez. Nossa missão é pregar a palavra de Deus. O céu é de Deus e Ele dá para quem Ele quer, né? Então, eu não falei isso, e se você entender isso, eu estou aqui me retratando, dizendo, não é isso. O servo de Deus veio com toda a liberdade, é um homem de Deus, íntegro, casado, servo de Deus, tem uma boa família, uma boa índole. E agora a palavra vai para o servo de Deus, por favor. Abençoe, irmão Isaías. Então, irmãos, os irmãos que nos assistem, né, aí na live, que nos acompanham, a Irmandade, sei que muitos irmãos da congregação cristã no Brasil também estão nos acompanhando. Esses irmãos nos conhecem desde a minha infância e sabem o amor de Deus que está nos nossos corações, né? Eu até não fiz uma carta de despedida, não fiz, porque Jesus Cristo, ele é um só. Exato. Né? Cristo não está dividido. Eu vi aqui, estou vivenciando o trabalho que os irmãos desenvolvem aqui na comunidade cristã no Brasil, é de buscar, de resgatar essas almas e trazê-las de volta a Cristo. Exato. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, E é a mesma linha de trabalho que a congregação ela vem pregando ao longo dos anos, né? Mas, tipo assim, os irmãos, a Irmandade, né, que está me ouvindo, o meu amor pelos irmãos não diminuiu, é o mesmo. Os irmãos podem contar comigo para aquilo que precisar, né? Para aquilo que der e vier, não é verdade? Os irmãos principalmente os irmãos aí, os conservos do ministério, né, que conhecem a gente, nos conhecem, de tudo que a gente passou, eu sempre costumo dizer, como o nosso irmão Isaías mencionou agora há pouco, a injustiça, ela dói muito, né? Igual a pessoa mencionar uma coisa dessa, é um comentário, é um desrespeito, né? Um desrespeito sem tamanho, né? Como o irmão mencionou, eu estava com os irmãos da congregação exercendo total liberdade, testemunhar, orar, até se o Senhor me revelasse uma palavra, eu tinha total liberdade de pregar. Isso nunca foi tirado de nós, né? Tocando meu instrumento junto dos irmãos e muito bem recebido pelos irmãos, músicos, encarregados. Então, assim, quando as pessoas fazem esse tipo de menção, a gente vê que é uma menção por maldade mesmo. Ah, então fala para ele falar o que ele fez lá, né, com a irmã. Isso aí não existe, irmão. Eu sempre costumo dizer, isso é uma história inventada na intenção de desacreditar a imagem do servo. Por quê? Com medo da gente falar mal da congregação. Isso. Coisa que nós não vamos fazer. Até porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não é placa. Exato. Entendeu? Então, e nós não estamos aqui para divulgar a placa e nem dar audiência para a placa. Exato. Né? Nós estamos aqui para anunciar o evangelho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, desde todo o tempo, que servi a Deus como cooperador de jovens, fui auxiliar de jovens, fui instrutor de música, vi muitas obras no meio da Irmandade, fui cooperador de jovens, fui cooperador do ofício ministerial, vi obras junto da Irmandade, milagres, curas, vi obras dentro da minha casa. Não tem como a gente virar de repente, falar da noite pro dia, tudo isso não existiu. Exatamente. Ou falar tudo isso era mentira. Ou falar, como um irmão falou um tempo atrás, conversando com ele, ele falou assim, quando a pessoa vai para uma outra denominação, em algum momento ela mentiu, ou é agora que ela foi para a denominação, ou era quando ela estava entre nós. Eu discordo da fala desse irmão, claro, veementemente. Por quê? O Senhor Jesus, irmãos, ele é eterno.
e ele está para habitar nos corações dos homens. Então, independente de onde... O importante é a sinceridade do coração da pessoa. Entendeu? Agora a pessoa falar querendo dizer, não, saiu daqui de entre nós, então deixou de ser verdadeiro. Eu nunca vou concordar com essa fala, irmão. Exato. Nunca. Nós não podemos concordar com isso, porque isso vai contra a palavra. Porque o próprio Cristo falou: Senhor, aqueles lá estão falando, estão te anunciando e não segue nós. Quem não anda junto com nós. É por nós. O que ele falou? Quem não é contra nós, é por nós. Exatamente. Agora a pessoa falar que, não, saiu daqui, então virou mentiroso. Ou foi pra lá, quando estava aqui, era mentiroso. Eu discordo disso aí, nunca vou concordar com isso. E o problema, irmão Bim, muitos irmãos frequentam o meu canal. Aí chega e fala: irmão Isaías, fala mal da CCB. Eu não falo mal da CCB. Eu falo a verdade. Só que a verdade dói. Nós não estamos aqui para falar mal da sua igreja, ou da minha, ou da fulana, ou do ciclano. Não, irmão. Nós estamos aqui para falar contra a corrupção. Se no dia que a comunidade tiver corrupção, não pode levantar e falar: irmão, eu protesto, tem corrupção. No dia que tiver nepotismo, eu protesto, tem nepotismo. O dia que o irmão vê nós desviar, tem 18 milhões no caixa, eu vou lá e construo uma igreja de 18 milhões de reais e deixo a Irmandade passando necessidade, com fome, desabrigado. Não, irmão. Constrói uma igreja de 1 milhão. Quer fazer uma igreja bonita? 1 milhão faz uma igreja bonita, não faz, irmão? Ixi, meu Deus do céu. Então, constrói de 1 milhão, sobra. vai ter 17 milhões no caixa. Para quê? Para nós fazer casa, colocar aqueles irmãos que não têm condição de pagar aluguel, atender aqueles irmãos que querem fazer um curso para trabalhar, pagar até um curso para uma irmã trabalhar, pagar uma carta de habilitação para um irmão que já trabalha com essa parte, atender na obra da piedade, cuidar das pessoas. Eu tenho certeza que com 17 milhões nós cuidamos bastante de Irmandade, bastante família. Eu fiz um vídeo, não sei se o irmão viu, falando sobre o anexo lá de Barretos. Irmão, eu elogiei. Parabéns para a congregação, que ideia maravilhosa. Fazer um anexo em Barretos, para quê? Cuidar da verdadeira religião, que está escrito aqui, Tiago capítulo 1, do versículo 27. A verdadeira religião é a que cuida dos órfãos e das viúvas, livrando da corrupção. Então, olha que coisa, olha que obra linda o anexo, irmão. Dentro daquele local de anexo ainda tem uma igreja. Eles vão cultuar a Deus ali, volta para os seus leitos. Ali tem os irmãos que cuidam dele. Alimentação para aquele povo que está necessitando por causa de um câncer, por causa de uma enfermidade. E ali pessoas atendendo. Irmão, isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Então nós não estamos aqui para falar mal. Alguém até fala assim: lá já vai falar mal da congregação. Quem fala mal da congregação, irmão? Nós falamos de pessoas que estão desabrigadas, com necessidades, e infelizmente muitos estão preocupados só em fazer prédios e mais prédios e mais prédios. E você fala mal, irmão Bim? Não, claro que não. Se estiver falando a verdade, não está falando mal. Exatamente. Agora, pode fazer uma igreja de 17 milhões? Claro que pode. Se os outros 17 milhões se atender o povo da igreja. Claro. O que adianta eu ter uma igreja de 17, 18 milhões de reais e o povo passando fome? Não faz sentido. A Irmandade dali, desempregados, outros sem condição de levar um leite para o filho, outro pai que quase não dorme, preocupado: Senhor, andando o dia todo para procurar um serviço. Quantos irmãos empresários que existem que pode dar um emprego para o irmão? Exatamente. Né? Pode dar um emprego para a irmã, pode ajudar. Irmão, vamos arrumar essa bolsa de faculdade, você vai formar. Terminou de formar, vamos ajudar outra pessoa, você também vai nos ajudar a ajudar outra pessoa. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão da comunidade cristã no Brasil. Agora, quando vem uma palavra como essa, descredibilizando toda a família de um servo de Deus, para que isso, irmão? Para que isso, irmão? Fala um pouco do seu casamento aí. Minha esposa, irmão, assim, a irmã Carol é minha companheira, uma ajudadora. Ela é uma menina valente,
muito crente, uma cara serva de Deus, temente a Deus, de verdade, tem um coração sincero diante de Deus. Eu falo por irmão, se todos nós fosse, eu vou falar por mim, se eu fosse metade da crente que ela é, santo Deus. Já tá com o pé no céu, né, irmão? Senhor da glória. Companheira, ajudadora, suportou tanta coisa, porque nós passamos por um processo de calúnia sem precedentes. Sem precedentes. E eu sempre falei e falo aqui de novo. A calúnia, ela nunca começa na Irmandade. A calúnia sempre começa nos servos que atendem. Ministério. No servo do ministério. Algum servo do ministério fala porque eu sou um irmão do ministério. O que eu falar tem peso. Então eu lanço uma fala no meio do povo e essa fala vai ter peso por causa do ministério que eu tenho. Exato. Então, assim, não é a Irmandade que começa a calúnia, nunca foi. Quem começa é o servo. Aí ele começa, ele lança a faísca, a fagulha, e aí a Irmandade vai espalhando fogo. Ele é o palito de fósforo que exatamente. solta no Amazonas. Então, assim, ó, minha esposa, meus cunhados, meu cunhado, né, minha cunhada, meu sogro, minha sogra, são meus pais. O irmão, esses dias todos que o irmão esteve aqui comigo, o irmão só falou bem deles. São meus pais. Falou bem. Abriram a porta da casa deles para mim, sempre me honraram, me respeitaram, me respeitam até hoje, me consideram. Meu sogro, eu vejo a consideração que ele me considera até hoje como um servo do ministério. Então, assim, é uma família de servos de Deus de verdade, entendeu? E interessante, irmão Isaías, eles sempre ficaram do meu lado, nunca me abandonaram, entendeu? Nunca me abandonaram. Meu cunhado mesmo, toda vez que a gente precisou conversar alguma coisa, o meu cunhado tem um coração, irmão, que os meus cunhados, né, tanto o irmão Bruno quanto o irmão William, eles vão estar assistindo esse vídeo, e eles sabem que eu amo demais eles, e eu sei que eles me amam demais, demais. A minha família ficou junto comigo desde o princípio, e eu falo pro irmão abertamente aqui em live, eu fui injustiçado sim. Por quê? Por causa de inveja, sim. É a verdade. É a verdade. Se um dos irmãos, de qualquer irmão, entrasse na live agora, eu falaria na frente deles, porque eles sabem que eu falo. É a verdade. Houve injustiça, sim. Houve documento que foi feito, ata que foi feita, que nós assinamos, e foi feita promessa que ia corrigir a ata e não foi corrigida até hoje, até esse presente momento. Sim, é verdade isso aqui. E não adianta achar ruim, não pode falar isso, está falando mal da igreja. Não, eu estou falando a verdade. Só a verdade. Se um irmão, qualquer irmão dos anciãos que estavam presentes lá, aparecer aqui na minha frente, eu falo na frente deles, porque é a verdade. Foi feita uma promessa de corrigir e não foi corrigida até hoje. Foi falado lá, a esposa dele denunciou. Mentira, ela nunca fez isso. Ela nunca me denunciou em nada. Pelo contrário, eu e ela fomos fazer um pedido de ajuda. E aí alguém transformou o pedido de ajuda em tudo isso aí. É mentira. E quem fala a verdade não merece castigo. Claro que não. Agora vem cá, a sua esposa está junto com o irmão? Tá junto comigo, tá casada comigo. A aliança aqui, ó. Então tá bom. Tá na minha casa, lá, Irmão, me esperando meu filho. Irmão, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque eu entendo o seguinte, que Cristo, o favor dele é imerecido. É imerecido. E toda a Irmandade, principalmente a Irmandade da congregação, da comunidade cristã no Brasil, todos os irmãos serão bem-vindos em Barretos nesse trabalho. exatamente. Todos os irmãos. Os irmãos vão tomar conhecimento dos dias de culto, os locais de culto que o Senhor está preparando já.
E a Irmandade sabe, todos os irmãos serão bem-vindos. E sempre vão ser. Irmão, bem, sabe por que nós fizemos essa live? Eu fiz essa live, causei essa live com o servo de Deus, nós estávamos tranquilos, só atendendo culto, trabalhando, Claro. irmãos junto conosco, mas não ia fazer nada de live, né? Mas quando citaram essas calúnias, aí eu pulei na frente, falei, nada disso, nada disso. O servo de Deus tem um testemunho íntegro, a família também. Eu não aceito que religiosos fanáticos venham jogar barro, sujeira nesta família, né? Só porque está vindo para a comunidade cristã no Brasil. Não aceito. Então aqui está alguém que vai defender o irmão. Defender o irmão e a sua família, como eu tenho defendido os nossos irmãos da comunidade cristã no Brasil. E os irmãos que estão assistindo a live, os irmãos da congregação, os irmãos aceitem esse conselho, no amor de Deus, como um servo de Deus, o conselho de um ancião. Não façam defesas daquilo que vocês não têm conhecimento de causa. Não falem, não critiquem o trabalho dos irmãos, porque pode reparar que os irmãos não vêem ninguém da comunidade sair daqui para ir lá no culto online da congregação fazer crítica lá no chat. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas sempre vem alguém fazer crítica aqui contra os irmãos. Isso não faz sentido, irmão. Exato. Assim, vendo-se que o trabalho é desenvolvido para trazer as almas para o Senhor Jesus Cristo, não faz sentido. Não faz sentido. Até porque, irmãos, a congregação, os anciãos mais antigos, eles são contra essas coisas, essas defesas. Eles não são a favor. Não pense que, vindo a público defender a instituição, está agradando os irmãos do Brás, porque não está. Eles não são a favor disso. Eles acham ridículo isso. E é ridículo mesmo. Porque você está tentando defender uma coisa que é indefensável. Entendeu? Como eu falei e volto a falar. Eu tenho, irmãos, histórias, fatos que eu vivi e vivenciei, que se contar para uma dessas pessoas que traz esses comentários, a pessoa, pelas palavras da pessoa, dá para ver que não há firmeza no Evangelho de Jesus Cristo. E a pessoa vai embora até da congregação. Então, assim, não faça a defesa, porque você não conhece. Pode ver que os próprios irmãos, os anciães, eles mesmos não vêm aí defender. Entendeu? Eles deixam tudo na mão de Deus, que é o correto. Exato. Entendeu? Agora os irmãos estão aqui desenvolvendo o trabalho, buscando as almas. A pessoa está lá, parou, foi embora, aconteceu qualquer coisa. Ninguém quer saber daquela alma. Alguém pega, aleluia, pega o tempo, deixa a família, deixa tudo, viaja. Quantos irmãos que a gente conheceu nesses últimos dias, companheiros, viajam longas distâncias para ir lá, para ir atrás de alguém, para ir buscar, que está lá na droga, lá no meio do crack lá, e trazer de volta. Deus não se agrada desse trabalho? Ué, como assim? Não faz sentido. Deus não quer isso? Isso é errado? Isso está indo contra Deus? Pelo contrário, o próprio Deus perguntou, o samaritano socorreu, quem é o próximo dele? O samaritano, porque ele usou de misericórdia. Está na palavra. Exato. Então agora sim, a comunidade está desenvolvendo esse trabalho. A congregação desenvolve o trabalho, né? A outra igreja desenvolve, a outra instituição desenvolve o trabalho dela. Para que nós, de uma instituição, vai lá criticar o trabalho da outra? Qual que é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Assim, qual é o sentido de vontade e agrado de Deus nisso? Não vejo. Exato. Não vejo. Aí, o irmão está imitando a congregação. Não está. Não está. Não está. Não está porque está indo buscar. Está indo atrás. Sabe aquele seu parente que aconteceu alguma coisa, que pecou, e você nem salda ele mais? Os irmãos da comunidade saudam. E eles vão lá buscar ele. E você não vai, então não está imitando.
Para com essas falas, gente. Para com essas coisas. Quando o senhor saiu do Ministério de Ancião, qual foi a reação da Irmandade? Não? Meu Deus, a Irmandade, irmãos. A Irmandade se levantou e questionou. Mas por quê? Qual que é o motivo? Sabe por quê? Porque a Irmandade nos conhece. E o mesmo BIM de infância, pequeno, que cresceu na congregação, é o mesmo BIM de agora. A Irmandade conhece o nosso coração, que nós nunca mudamos. E nunca vamos mudar, entendeu? E sempre vamos amar os irmãos, sempre, sempre. Mas por que a Irmandade levantou? Porque a Irmandade viu que a conta não fechava. Viu que a conta não fechava. É o que eu estou aconselhando os caros irmãos que vêm aí na live. Vem, assiste, é maravilhoso. Compartilha. Alguém está precisando ouvir. Pode ser que você não está precisando hoje, mas amanhã você vai estar precisando. Alguém, um conhecido seu, um colega de trabalho, está precisando ouvir aquilo ali. Entendeu? Está precisando ver, assistir esse trabalho. Venha participar também, os irmãos. Irmão Isaías, os demais conservos vão receber o irmão bem, a irmã. Vão te receber como irmão. Vão te saudar. Você vai ter o seu lugar aqui entre eles. Agora, qual é o sentido de fazer crítica nisso? E outro detalhe, ninguém, pode ver, ó, ninguém está aqui falando mal da instituição. Pode ver, eu dei a explicação sem falar mal da instituição. O que nós estamos pontuando são o que é verdadeiro, o que é verdade. A verdade não tem como escapar dela. Entendeu? Então, irmão, irmã, no amor de Deus, independente, falou do irmão Bim, ou falou de outro irmão, não só de mim, mas de qualquer outro irmão. Se você não tem conhecimento do que acontece, de como as coisas acontecem, e você não tem, porque senão você não estaria falando isso, não fale. Não fale, porque no dia que você pegar o conhecimento, você vai se sentir envergonhado. Você vai ver que você fez defesa de algo indefensável. Para nós finalizar essa nossa conversa, o irmão veio para a comunidade. O que o irmão está achando na comunidade? O que o irmão sentiu ao chegar? Irmão, é igual eu acabei de falar. Eu senti um amor muito grande. Um amor. Senti também o resgate o resgate de muitos pontos do princípio. Das origens. Das origens primitivas da obra de Deus, né? A saudação, a forma da abertura dos santos serviços, mencionando a pessoa do Senhor Jesus como o Senhor Jesus Cristo, que isso aí é das origens, né? Trazendo o Espírito Santo. Exatamente. Trazendo o Espírito Santo para junto da Irmandade, a pregação cristocêntrica, né? Que é uma pregação mais segura para a igreja, mais saudável e verdadeira, né? E assim, irmãos, eu tenho certeza, tudo que é feito com amor, porque o que salva, o que funciona, o que prospera uma obra é o amor. Sem amor, nada funciona. Com todo esse amor dos irmãos, essa obra vai prosperar muito. E quanto que a administração da comunidade cristã no Brasil, corpo jurídico, etc., ofereceu para o senhor por salário aí para o senhor trabalhar na obra? Não tem salário. Alguém vai falar assim, mas a obra vai ganhar. Não tem salário, não. Não tem salário, pelo contrário, é voluntário.
É voluntário, o salário é vida eterna, com glória nos céus. E o irmão está ciente que vai trabalhar, louvar a Deus, servir a Deus, cuidar, resgatar, buscar, mas não vai ganhar salário nenhum. Consciente disso, a primeira coisa que foi avisado, ó, aqui é voluntário. É voluntário, é tão voluntário que chega a ser transparente, né? Chega a ser do bolso. E tem a transparência, né? Graças a Deus. Escuto com a Irmandade, explicando, mostrando se alguém vir da Irmandade. Eu mesmo já perguntei coisa para os irmãos. A administração abriu, mostrou na hora, pedi documentação, né? Até antes de estar junto dos irmãos. E a administração apresentou toda a documentação da instituição. Exato. Assim, eu fiquei impressionado com a transparência e a legalidade. E eu vou falar uma coisa, esses irmãos melhor por irmão, para quem que vai congregar com o senhor lá na sua região, que se entrar, vamos falar de uma coleta pequena, se entrar R$1.000 na sua igreja, R$1.000 por mês com a sua irmandade, ele entrou R$1.000, o irmão não vai precisar mandar esses R$1.000 para a sede, para chegar na sede geral. Se entrar R$1.000 lá em Barretos, onde o irmão atende, esses R$1.000 é para o irmão atender a sua irmandade. Lá vai ter diácono, vai ter irmãs da obra da piedade, aí vai acontecer o quê? Você vai reunir com eles, irmão, tem R$1.000 em caixa. Tá em caixa, tá? Tem aquela família atendendo. Vamos pegar desses R$1.000, vamos atender a necessidade da sua igreja lá. Nada de mandar para São Paulo, nada de mandar para nenhuma outra igreja, é ali que vai ser atendido. Maravilhoso. Se Deus preparar ali, fazer um prédio de igreja, vai ser ali. O princípio, os irmãos faziam isso. Vai ser ali. Luiz Francisco ensinou isso. Exatamente. Ensinou que a sua igreja cuida da sua igreja. Agora, na onde que é o que nós reunimos da parte espiritual? Aí sim o irmão pega e fala conosco, nós falamos com o irmão, trabalhamos junto ali. Mas o fruto daquela irmandade de Barretos é nos olhos da irmandade de Barretos que vai ser atendido. Louvado seja Deus. E outra coisa, o irmão secretário, administrador lá, uma coisa para o tesoureiro, que vai estar com o livro uma vez no mês, o primeiro culto do mês ou o último culto do mês. Ele levanta e mostra para toda a irmandade. Ó, irmandade, entrou tanto e saiu tanto, foi atendido tanto, com nota, tudo certinho, para que a irmandade saiba onde foi colocado o fruto. Tá bom para você assim, não? Meu Deus, Senhor da glória. Aí o que acontece? Irmão, nós estamos num salãozinho. Irmandade, já não comporta mais a irmandade. Vamos construir uma igreja? Comprar um terreno, construir uma igreja? A irmandade vai comprar o terreno com o que está ali na sua igreja, na sua cidade, o fruto. Comprou o terreno, a irmandade vai vir construir a igreja. Não vai pegar dali e mandar para outro lugar e fica na fila do INSS para ver se um dia sai a sua igreja. Não. Porque entrar ali é ali. Não, então, amados irmãos, é realmente um trabalho maravilhoso, louvável. Toda a irmandade é convidada a participar conosco dos cultos, até porque o Senhor é um só, né, irmãos? Exato. O Senhor é um só. Como eu mencionei da minha família, eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse eles sempre estiveram e estão comigo. Sempre estão e sempre vão estar. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu acho bonito, é que aqueles que servem a Deus com sinceridade, eles são igual ao Senhor, né? São imutáveis. Já pediu a sua carteirinha para a administração? Né? Essa aqui é a nossa carteirinha dos anciãos, essa aqui é a dos cooperadores, tem a carteirinha do diácono, etc. Agora você vai trocar aquela de ancião da congregação, vai pegar da comunidade. Exatamente. E deixo aqui, irmãos, o convite para os irmãos, né, da congregação também que estivermos assistindo. Venha congregar conosco. Para nós vai ser uma honra, uma alegria. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Exatamente. E as portas vão estar abertas para os irmãos, sempre. Orem bastante pelo irmão Binho. O irmão Binho ama bastante os irmãos, a mocidade, a irmandade, demais, e sempre vou amar, tá? Por isso que a gente está aqui falando com os irmãos, e também cabe um direito de resposta, né, a um comentário tão desagradável.
E outra, e não saiu de lá sem dar satisfação para a Irmandade. Você está dando a satisfação, o parecer. A Irmandade sempre esteve com a gente, sempre nos ajudou, sempre nos auxiliou. Continuam sendo nossos irmãos, porém agora eu estou indo servir a Deus junto dos irmãos para desenvolver esse trabalho na comunidade cristã no Brasil. E a Irmandade toda é convidada a estar junto de nós, congregar conosco, até porque Cristo não está dividido. Exatamente. Tá? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, irmão Bini. Muito obrigado. E seja muito, muito, muito bem-vindo aqui entre nós, tá bom? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Compartilhe com mais pessoas e vamos fazer o de melhor que Cristo falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exatamente. É verdade. Deus abençoe. Deus abençoe, amados.